Bom, pessoal, continuando a falar sobre leucemia, na aula passada a gente estava falando das etiologias, o que causa isso, que a gente viu que é idiopática, entretanto tem algumas relações com a leucemia humana, mas que nos gatos existe um retrovírus muito importante, que é o vírus da leucemia felina, que vai causar principalmente linfomas e leucemias, né, na parte neoplásica, e também vai causar outras alterações medulares, que são lesões nas células do sangue, originando, né, vários outros distúrbios metabólicos e gerais, né? Então, a gente estava falando justamente dessa característica das lesões, né? E então, a gente vai falar esse vídeo especificamente dos tipos de leucemia, com ênfase bem maior às linfoblastas, da linhagem linfóide, tá? Bom, então, a primeira que a gente vai falar é a leucemia linfoblástica aguda. Como eu disse na aula passada, blasto significa célula jovem. Se essa célula é jovem, significa, né, que ela está na medula óssea, e por atacar as células jovens da medula óssea, ela é classificada como aguda. A gente viu isso no vídeo passado, né? E essa daqui é a principal leucemia nos animais, porque é a mais agressiva e é a mais comum dessa linhagem, né? É a leucemia linfoblástica aguda, ok? Então, ela é mais agressiva, o prognóstico dela é pior, né? E o que vai acontecer nas leucemias, né? Então, qual é o problema das leucemias? O problema é que ela afeta a fábrica das células do sangue. A gente disse isso no vídeo passado, ok. Mas no caso da leucemia linfoblástica, por que ela é agressiva? Porque o índice mitótico dela é muito alto. Nessa foto aqui, a gente vê um linfócito já com 2 núcleos sendo dividido, aqui também com divisão de núcleo. Então, o nível mitótico dela é muito alta, fazendo com que ela se penetre, né? Ela avance dentro da medula óssea, matando as outras células que estão ali progenitoras das outras linhagens, entendeu? Então, o problema da leucemia é que ela vai degenerar as células progenitoras da formação do sangue. E isso é muito ruim, né? Então, eu vou ter uma pancitopenia, tá? Uma pancitopenia, que significa o quê? Diminuição é penia. Cito, de células. Então, é uma diminuição das células do sangue. Qual tipo? Pan significa todas. Jogos Pan-Americanos, todos os países da América, não é assim? Então, acho que é. Então, pancitopenia significa, gente, uma lesão em todas as linhagens. Aí você fala assim, ué, mas a linhagem não é linfóide? Por que vai afetar a linhagem não linfóide também? Porque essa célula, como ela tem um alto poder mitótico e agressivo, e como ela é infiltrativa, ela vai multiplicando, invadindo todas as linhagens celulares e degenerando essas linhagens. Okay? Então, o animal vai ter anemia, por causa da lesão da linhagem eritroblástica. O animal vai ter diminuição de todos os leucócitos, chamados de leucopenia, vai destruir a linhagem dos mielócitos, que é dos granulócitos, a linhagem das plaquetas, que é o megacariócito, né? E vai destruir também a linhagem linfóide. E aí, na medula óssea, né? Então, ela vai deixar de produzir todas as células do sangue, originando uma pancitopenia. Isso é muito grave. Então, a primeira lesão é essa. A segunda lesão é que ela vai, como é uma célula, né, um leucócito, ele pode ganhar circulação sanguínea, e aí é interessante porque aparece no exame de sangue, se você for fazer o hemograma, você vai ver lá essas células cancerígenas, a gente chama de linfócitos atípicos, ou linfoblastos, né? Você vai ver linfoblasto, que é uma célula jovem, um blasto, toda vez que falar blasto é célula jovem, e você vai ver uma célula jovem na circulação sanguínea que não era para ter. Na circulação sanguínea, lembra do vídeo passado, a gente só encontra células maduras, tá? Então, a característica, né, da leucemia linfoblástica não é só a destruição das células da medula, como também
a lesão em órgãos, como o baço, fígado, ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, o linfócito consegue fazer isso, né? Tanto é que é comum eu ter linfócitos no sistema nervoso. Trato gastrointestinal, então esse animal vai ter, além de sintomas neurológicos, convulsões, cegueira, né? Ele vai ter também diarreia, gastrite, por conta dessas células invadindo e inflamando esses órgãos. Porque quando uma célula dessa invade esses órgãos, ela vai causar degeneração das células e vai causar um processo inflamatório, porque ela é reconhecida do sistema imunológico como uma célula estranha. Então, o sistema imunológico ele vem atacar essas células, gerando um processo inflamatório naquele órgão, né? Então, ele pode invadir todos os órgãos. Então, o animal vai ter uma lesão não só de células de medula óssea, como também de órgãos internos, originando, então, uma quantidade muito variada de sintomas, de lesões, né, que a gente pode verificar. O diagnóstico, a gente vai fazer punção medular, eu vou mostrar depois as áreas, né? E vamos fazer um hemograma para avaliar essas células aqui e aqui no exame periférico, ou seja, no sangue, no exame de sangue na medula. O típico dessa neoplasia é eu encontrar linfoblastos. Então, quem são os linfoblastos? Então, eu coloquei aqui uma fotinha para vocês de um linfócito normal, um linfócito maduro, que está na corrente sanguínea normalmente. Ele é caracterizado por ter um núcleo redondo e o citoplasma bem escasso, e o tamanho dele é pequeno. Então, o linfócito normal é esse daqui, que tem essas características que eu acabei de falar. Pequeno, citoplasma escasso e núcleo redondo. Tá? E esse carinha aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, eles são chamados de linfoblasto. Por que linfoblasto? Primeiro, pelo tamanho, né? Ele é muito maior, dá 2 vezes o tamanho do normal. O citoplasma dele é muito mais abundante, o núcleo ovalado, podendo estar dividido em 2, em casos de figuras de mitose que você pode encontrar. Esse é o linfoblasto. Então, como é que eu sei que é linfoblasto? Pelo tamanho e pelo citoplasma avantajado, certo? Então, eu sei que é linfoblasto. Então, nós vamos fazer, para diagnóstico dessa neoplasia, a gente faz apenas a citologia já é suficiente. Citologia de punção medular comparada à citologia de hemograma, do sangue periférico, tá? E a gente vai comparar. Se tiver presença quase que 100% de linfoblastos na medula, a gente já tem um diagnóstico definitivo. E se esse linfoblasto aparecer no sangue, você já sabe que se trata, né, de uma leucemia linfoblástica, tá? Que é, né, complicado. Entenderam como é o diagnóstico? Ok. Então, aqui é um artigo que traz um linfoma leucemizado. Eu coloquei esse artigo de propósito para apresentar essa palavra para vocês. Linfoma leucemizado. Pode acontecer, pessoal, a gente já teve aula de linfoma, pode acontecer que as células os tumorais, elas invadem a medula, tá? Então, pode acontecer o caminho inverso do que eu acabei de falar. Qual é o caminho que eu acabei de falar? As células medulares entram em neoplasia, atacam a medula e depois saem para o sangue e atacam os órgãos. Ou eu tenho uma célula de linfoma que está presente nos tecidos linfóides, nos órgãos, no sangue, e ela vai e penetra na medula óssea. Não importa. O que eu vou encontrar? Linfoblastos também. Olha aqui, ó. Linfoblasto, olha o tamanho dessa célula e olha o tamanho dessa célula do lado, tá? Que são aqui em setas pretas, ó, linfoblasto. O que caracteriza o linfoblasto? O tamanho dele, o tamanho do citoplasma, né, comparado às outras, e figuras de mitose. Olha que bonito, ó. Aqui na verdade, não é figura de mitose, é mitose atípica, né? Nem sei como é que ele colocou seta vermelha, ó, mitose atípica, isso. Aqui também, tá, os linfoblastos, aparecendo em destaque o nucleolo evidente, né? Ok? Aqui também, ó, nucleolo evidente, o citoplasma bem mais avantajado do que o normal.
certo? E é isso. Aqui um corpúsculo, mas que isso não é muito clássico, não pode aparecer. E no hemograma? Quando a gente pegar o exame de sangue desse animal, o que seria o normal? Lembra que eu falei? 45% do nosso sangue são hemácias. Então, eu vou ter grande quantidade de hemácias, algumas plaquetinhas e alguns leucócitos, no caso aqui, o linfócito e o neutrófilo. Normal. Quando eu tenho uma leucemia, o que eu vou ter? Olha a quantidade de células. A primeira coisa, a quantidade. Eu vou ter um pico de leucócito gigantesco, porque essas células estão se multiplicando, estão células do tumor, tá? As células estão se multiplicando, estão invadindo a circulação sanguínea, então eu vou encontrar grande quantidade de células. Como é que vão ser essas células? Células jovens, blastos. Então, são células grandes, né? Mielócito é grande, linfoblasto é grande, tudo grande, porque são células jovens, com citoplasma abundante e em grande quantidade, no hemograma. Então, quando eu faço um hemograma do animal e eu encontro esse tipo de alteração, eu já vou suspeitar na hora de leucemia. E aí, o que eu preciso fazer para fazer o diagnóstico? Punção medular. Okay? Sim, uma outra observação. Sim. O EGI, você acabou de falar que o animal vai ter pancitopenia, diminuição de todas as células. Como é que eu tenho aumento das células de leucócito aqui no sangue? Né? Então, pessoal, você vai ter o aumento de leucócito no sangue daquela célula que está neoplásica, no caso aqui, linfócito. Então, eu vou ter muitos linfócitos atípicos, muito linfoblasto, muito. E os outros leucócitos e hemácias? Eu vou ter diminuição, porque vai haver uma penetração dessas células dentro da medula, ocorrendo a degeneração de células progenitoras, danificando a produção de células, de todas as células do sangue. Entenderam como é? Então, no exame de sangue, eu vou ter o aumento de leucócitos daquele leucócito que foi afetado. No caso aqui, do linfócito e linfoblasto. Tá? Agora, os outros vão estar diminuídos. Porém, a multiplicação dessas células neoplásicas é tão grande, tão acelerada, que eu vou encontrar muitas delas neoplásicas no sangue. Tá bom? Mas as células normais, eu vou ter diminuição. Porque lá na fábrica, lá na medula, eu vou ter morte das células progenitoras ocasionada pela grande invasão das células tumorais. Ficou entendido isso? Esse é o ponto principal que as pessoas confundem, tá? Bom, então, o tratamento. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o animal ele vai ter consequências muito drásticas com relação à diminuição das células de defesa e das células vermelhas. Então, se eu tenho pancitopenia, que significa diminuição de todas as células do sangue, né, vou ter diminuição de leucócitos, diminuição de hemácias, diminuição de plaquetas. O que a diminuição de leucócito vai fazer? A diminuição de leucócito vai diminuir defesa, o animal vai entrar em imunossupressão. Então, a imunossupressão provocada pelo câncer, ela vai ela vai permitir que as bactérias oportunistas que estão presentes no nosso corpo, principalmente na boca, no pulmão e no trato gastrointestinal, em especial intestino, que é onde eu tenho o maior número de bactérias presentes, eu vou proporcionar, com a imunossupressão provocada pela leucemia, eu vou proporcionar a multiplicação e facilitar, na verdade, a multiplicação dessas bactérias que estão presentes nos tecidos onde eu tenho grande quantidade de bactéria, boca, pulmão e intestino, certo? Então, o que o animal vai apresentar? Ele começa a ter febre, ele começa a ter aumento da temperatura, indicando que tem algum foco infeccioso. Não se sabe aonde, mas tem um foco infeccioso, tá? Então, se o animal ele começa a apresentar apatia, febre, prostração, né? São sinais inespecíficos, mas que indicam uma possível leucemia também, ok?
E devido a esse fator das bactérias oportunistas se multiplicarem devido à imunossupressão provocada pela leucemia, eu vou ter que fazer, então, como tratamento primordial, antes de mais nada, antibiótico terapia. Se eu não fizer antibiótico terapia de largo espectro de ação, que pega gram-positiva, gram-negativos e anaeróbios, eu vou ter, então, o animal morrendo de infecção generalizada. Certo? Segundo, eu disse para vocês que diminui plaquetas, então o animal pode ter trombocitopenia, diminuição de plaquetas, gerando distúrbio de coagulação. Então, eu vou ter que dosar plaquetas, se ela estiver baixa, eu vou ter que fazer uma transfusão de plasma rico em plaquetas nesse animal, né? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, não sei se vocês lembram daquela novela que a Carolina Dickmann teve leucemia, né? É Por Amor, eu acho. E não sei se vocês lembram, como foi que ela descobriu que tinha leucemia? Vocês lembram? Pois eu lembro. Sabe como foi? Ela estava tomando banho, e no banho, que ela ficou nua, ela começou a observar manchas pelo corpo. Manchas grandes e roxas pelo corpo, né? A gente sabe que isso aqui são petequias, isso aqui são sufusões e quimoses, nada mais relacionadas do que um distúrbio de coagulação, tá? Então, um dos sintomas mais clássicos que a gente tem da leucemia são as manchas pelo corpo e as petecas, como distúrbio de coagulação importante devido à trombocitopenia causada pela leucemia, de destruição das células progenitoras. Okay? Então, aqui, no caso do gato, né, FeLV positivo, leucemia positivo, esse animal, que é da Vitória Mota, ele teve não só uma periodontite, e aí vem outra doença concomitante à FeLV, que é a gengivite, faringite, estomatite, né? Estomatite, inflamação da boca, viu, gente? Estomatite, faringite, que a gente viu lá no Patologia 2, não sei quem já fez, quem não fez. Mas a estomatite faringite dos gatos, ela está muito ligada à FeLV devido à diminuição. Então, eu vou ter infecções, o aumento de placas dentárias, de tártaro, né, vulgarmente chamado, e também, por essa gengiva estar muito sensível e inflamada devido à infecção provocada pela imunossupressão, eu vou ter, então, a possibilidade de hemorragias orais. Como no caso aqui, o animal tem uma hemorragia oral, um distúrbio de coagulação por trombocitopenia e o aumento de tártaro de placas dentárias e da estomatite faringite felina. Tá certo? Por causa da leucemia, tá? Então, isso são consequências que a gente vai ter que tratar. Vai ter que tratar o distúrbio de coagulação, vai ter que tratar as infecções, né? Com um protocolo paralelo aí de tratamento, tá? Principalmente se esse animal tiver febre, certo, gente? Bom, aqui é como a gente vai fazer o diagnóstico. Então, eu acho que eu já disse isso para vocês, não estou me lembrando, mas existem 4 pontos primordiais. Isso aqui é um artigo que trouxe, né, uma revisão de literatura sobre punção medular. Eu vou colocar para vocês lá na nossa página para vocês darem uma olhada. E aqui são os 4 pontos onde eu tenho importantes áreas para punção de medula para diagnóstico de leucemias, tá? A primeira delas é o corpo do ilho, nessa região aqui, a gente palpa antes, né? São todos tuberosidades, ou proeminências ósseas, melhor falando, né? Proeminências ósseas, onde você consegue palpar, principalmente no animal mais magrinho, né? O animal gordinho é mais difícil, mas dá para palpar também. O segundo é o trocânter maior do fêmur, como, né? Lembra do trocânter maior? Também a gente consegue palpar. O terceiro é o tubérculo maior do húmero, também consegue palpar. E a crista da tíbia, na região anterior, né? Na região epifisária, proximal da tíbia, e a gente consegue, então, puncionar, ok? Não precisa puncionar os 4. Eu costumo dizer que o que for mais fácil, o que tiver mais proeminente, o que você tiver mais acessibilidade em termos de prática, de experiência, você faz. Gi, não pode funcionar o externo? Gente, o externo, ele não é um osso rico em conteúdo medular, né? Esses 4 são os mais indicados para você ter mais conteúdo, para você ter mais amostra. Mas pode, não tem problema nenhum.
mas aqui é menos rico em conteúdo progenitor, certo? Tratamento quimioterápico. Então, a gente vai fazer vincristina e prednisona. A prednisona, pessoal, ela é linfotóxica, tá? Tanto é que o protocolo que eu passei para vocês, né, do COP e do CHOP para tratamento de linfoma, ele inclui prednisona porque é linfotóxico. Então, a gente vai fazer vincristina e prednisona com aplicações a cada 7 dias, né? E se o caso for muito grave, o animal tem metástase, já foi para os órgãos internos, a gente vai fazer a L-asparginase ou a doxorubicina, combinando com a vincristina, tá? Então, o protocolo, ele é esse. Eu não coloquei dose e nem o tempo, porque isso é muito variável. A gente vai depender, cada caso é um caso, né? Vai depender de como o animal tem de imunossupressão. Se ele tiver uma imunossupressão muito alta, a gente não vai fazer nem a vincristina, porque senão ele vai morrer. A gente tem que, né, dar um suporte maior para esse animal, para ele se recuperar, fazer transfusão de sangue, aquela coisa toda. E como é que a gente vai saber que o animal está melhorando? Não só pela clínica, mas também pela presença dos linfoblastos, tá? Quando esse animal diminuir o número de linfoblastos e aumentar o número de linfócitos normais, quer dizer que ele está se recuperando, tá? Quer dizer que a leucemia está indo embora. E aí, os exames têm que ser feitos semanalmente, sempre antes de aplicação da quimioterapia. Lembrando que doxorubicina não é o intervalo de 7 dias, né? Doxorubicina, o intervalo é de 21 dias, e os outros é de 7 dias, tá? Mas a gente sempre tem que acompanhar os linfoblastos na medula e no sangue para ver se estão diminuindo. Se estiver diminuindo, quer dizer que a resposta quimioterápica está fazendo efeito, a gente não precisa mudar a dose nem protocolo. Se não estiver diminuindo, a gente vê se combina um desses outros quimioterápicos, levando em consideração a imunossupressão que o animal tem. E a outra leucemia que eu vou falar hoje é a linfocítica crônica. A crônica, ela não é blástica, não é de células jovens, então as células vão ser menores. Então, aqui é a foto, olha a diferença daquela do blasto, que é esse daqui grandão, citoplasma azul, e esse aqui é a linfocítica, pequenininha, menorzinha, citoplasma escasso. Como é que eu sei que é neoplásico? Devido ao pleomorfismo, a cromatina grosseira, o nucleolo evidente, a quantidade de células muito altas, né? Então, eu vou ter a crônica que afeta o quê? As células maduras, não são agora células jovens, afeta as células maduras. Então, no caso da leucemia, ela é mais benigna, ou seja, bem diferenciada. Eu consigo ver que aquilo ali é um linfócito porque as alterações são mínimas. Para quem não tem experiência, né, essa é mais fácil de identificar porque ela é bem diferenciada. Então, na maioria das vezes, eu vou ter linfocitose, que significa o aumento de linfócitos no sangue, né, com poucas alterações, e infiltração na medula vai ser discreta, porque não são células jovens, não estão presentes lá. Se eles entrarem dentro da medula, é porque se eles conseguirem entrar na medula, vai ser uma invasão discreta, não vai ser uma invasão muito grande. E como é que eu sei diferenciar isso de linfoma? Porque não tem, a origem primária não é no órgãos linfóides, tá? A origem primária são nos linfócitos maduros. Então, o que eu vou ter? Uma pancitopenia leve, caso ele consiga atingir a medula, eu vou ter pancitopenia leve. E pode haver aumento da produção de imunoglobulinas, porque o linfócito é a célula produtora, o linfócito B é a célula produtora de anticorpos, aumentando a viscosidade do sangue, trazendo um pouco de prejuízo para a circulação sanguínea por o sangue ser mais grosso. Okay? O tratamento vai ser de suporte, né? Então a gente vai tratar o que o animal tiver, e quimioterapia com clorambucil e prednisona, podendo associar com vincristina também. Né? E mais uma vez aqui, os corticoides são linfocitolíticos, levando a célula à apoptose. Certo? E por último, as neoplasias plasmocitárias. Né? A gente vai tentar falar dela nesse vídeo, se não der a gente faz um restinho no outro. Então, quem são os plasmócitos? Os plasmócitos é a evolução do linfócito B.
Então, se a gente lembrar da imunologia, eu tenho aqui um macrófago que fagocitou o antígeno, apresentou para o sistema imunológico. Quem reconhece o antígeno apresentado é o linfócito T, helper. Esse T helper manda um sinal para o linfócito B, que começa a produzir anticorpos, se diferencia linfócito B de memória e se diferencia em plasmócito, onde? Nessa diferenciação em plasmócito, ele aumenta o seu poder de produzir proteína e começa a produzir anticorpos que nada mais são do que proteínas. E por isso, ele aumenta o complexo retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, tendo uma área mais esbranquiçada no seu citoplasma. Como é que eu vou diferenciar, então, o plasmócito do linfócito? Primeiro, que o citoplasma dele é mais avantajado de forma oval. E segundo, que existe uma área esbranquiçada no citoplasma, como vocês podem ver aqui nessa foto, certo? Então, eu vou ter um linfócito aqui, né, com citoplasma bem escasso, e aqui um plasmócito. Como é que eu sei que é plasmócito e que não é um linfoblasto? Porque o núcleo é do mesmo tamanho, ó, o núcleo é do mesmo tamanho ou parecido. O citoplasma é mais avantajado, o linfoblasto também, porém, o linfoblasto não tem a área esbranquiçada no citoplasma, que corresponde ao retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, né, que são aumentados propositalmente no processo evolutivo e de diferenciação para aumentar a produção de proteínas e produzir mais anticorpos, fazendo, então, a resposta imunológica humoral, tá bom? Bom, então os plasmócitos são proliferações originárias, né, de linfócito B ou de plasmócito, não pode ter das duas, e o mais importante é o mieloma múltiplo, que está em vermelho aqui, ou plasmocitoma solitário. Então, as neoplasias plasmocitárias é o plasmocitoma ou mieloma múltiplo que vem justamente dessas células, tá? Então, aqui, no caso, a foto, né, olha quantos plasmócitos. Gi, parece um linfoblasto? Sim, mas tem três diferenças básicas. A primeira diferença, o núcleo é do mesmo tamanho, a célula não é maior de tamanho, o citoplasma, apesar de ser avantajado, tem uma área esbranquiçada e o núcleo é excêntrico, é geralmente deslocado para a periferia da célula, tá? Então, isso é um plasmócito. Então, eu tenho aqui vários plasmócitos, e no caso aqui um plasmocitoma, porque eu tenho um plasmócito com 3 núcleos, com cromatina grosseira, aqui, ó, cromatina grosseira, com nucleolo evidente, né, essa partezinha mais corada, ok? Então, plasmocitoma. Então, como o mieloma múltiplo, ele é o mais importante, porém, ele é super raro de acontecer. A gente vai falar dele, tá? Então, mieloma múltiplo aumentou, eu tenho, como é a origem, é do plasmócito, e o plasmócito e o linfócito B, né? Como eles são de origem dessas células, eles são neoplasias que produzem muita quantidade de proteína, principalmente as imunoglobulinas gama, tá? Gama globulina. Então, aqui é uma foto de uma eletroforese, onde eu tenho a produção de proteínas divididas em tipos, né? Albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama. A gente percebe que no mieloma múltiplo, um dos testes de diagnóstico que a gente faz é a dosagem de gama globulina, que vai dar lá em cima, lá no pico. Estão vendo? Então, qual é o grande problema do mieloma múltiplo? Um dos problemas é a síndrome da hiperviscosidade sanguínea. Vai produzir muita proteína de alto peso molecular, fazendo com que o sangue se torne grosso, se torne espesso, e isso vai dificultar o sangue circular, né? E principalmente, o aumento de proteínas no sangue vai originar uma síndrome nefrótica, porque essas proteínas vão parar lá no glomérulo, fazendo lesão glomerular e insuficiência renal. Além disso, o sangue mais viscoso vai ter dificuldade de penetrar no sistema nervoso, causando lesões neurológicas, cardíacas, renais, já falei, e na visão também. Além disso, aumentando a probabilidade de coagulopatias, porque a gente estudou lá na patologia 1 que o fluxo sanguíneo lento, ele começa a ter alterações, como, por exemplo, a trombose. Bom, pessoal, vou ter que fazer um outro vídeo para a gente terminar, e aí a gente termina a parte de